Olá, amigos. Bem-vindos a mais um encontro Aulas da Vida. Eu sou o Cides e mais uma vez agradeço pela oportunidade de estarmos juntos. É sempre um prazer e uma alegria estarmos aqui. O tema proposto para este mês é a família e hoje traçaremos reflexões sobre o questionamento: por que existe família? Sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos são oferecidos pela doutrina dos Espíritos. Deus sempre está conosco. Sigamos em frente, confiantes, demonstrando a aceitação da missão que estamos trazendo, com coragem e pureza em nossos corações, e que possamos afirmar: eis aqui, servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra. Que assim sempre seja. Por que existe família? Se pensarmos na família do menino chamado Jesus, José e Maria tiveram uma grande missão. Eles tiveram a responsabilidade de conduzir os passos do Messias até que ele próprio pudesse conduzir toda a humanidade através do caminho da luz, da verdade, do amor. Nós, porém, não temos a envergadura de José e Maria. Não somos quem? Quem nós somos? Nós somos aqueles espíritos que no passado se comprometeram no campo da fé e que usamos a mensagem do Cristo não para consolar, servir e dar esperança, mas para destruir, para manipular, para gerar a falta de fé. Mas a misericórdia dele, que não desiste jamais de nós, é como se diz: nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Ele nos convida para um novo começo, para que a gente possa fazer diferente, reconfigurando a nossa trajetória. É o desejo de todo pai que o seu filho seja um missionário encarnado, um espírito de luz. Mas na grande maioria, não são. Vocês sabem como funciona o processo de lapidação? Pois é, a lapidação consiste em transformar uma pedra bruta em uma gema, para que ela seja capaz de transmitir toda a sua beleza e preciosidade. Nesse processo, as facetas são abertas, abrindo um caminho para a luz entrar. Diamantes são extremamente duros e seu polimento se faz através do atrito da pedra com um disco diamantado. O diamante polindo diamante. É o diamante polindo diamante. Por isso, por que existe a família? Para a lapidação, para a transformação de uma pedra ainda bruta em uma gema, para que ela seja capaz de transmitir toda a sua beleza e preciosidade. As facetas destas almas são polidas, abrindo caminho para a luz entrar. A família, amigos, representa a importante célula na sociedade, espaço privilegiado para as primeiras aprendizagens do espírito reencarnado, com relevante função de amadurecimento espiritual. A família é uma instituição divina, com planejamento que antecede a vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Kardec questiona: os pais exercem influência sobre os filhos? Exercem e muito. Ambos devem concorrer para o progresso recíproco, o progresso mútuo. Os pais têm a missão de desenvolver seus filhos,
pela educação. Essa é a sua tarefa, essa é a tarefa dos pais. Emmanuel, através do lápis indescritível de Chico Xavier, nos ensina: sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Ela promove a educação das gerações mais novas, das suas tradições, da cultura e valores que transmite, possibilitando opiniões e reflexões sobre o mundo, sobre a sociedade em que se vive. A personalidade de cada indivíduo recebe da sua família. A família é o principal espaço de referência, de proteção e socialização do indivíduo, independentemente da forma como se apresenta na sociedade. A família, exerce uma grande força na formação de valores estes culturais, éticos, morais, espirituais, que vêm sendo transmitidos de geração em geração. Chama muito a atenção hoje quando, principalmente nas escolas, se perguntam por que os pais não sabem educar os filhos. Acontece que as famílias se perderam no processo. A gente sabe que as mudanças históricas ocorreram. Essas mudanças necessárias podem provocar um certo descompasso. Quando Kardec pergunta o que aconteceria se houvesse uma dissolução dos laços familiares? E tem como resposta o recrudescimento do egoísmo, ou seja, o aumento significativo do egoísmo. A gente começa a entender que é uma resposta simples, mas ela implica em muitas coisas. Vamos tentar entender, para que juntos encontremos uma solução. O que acontece é o seguinte: o primeiro grupo social que se permitiu repensar a família foi no mundo ocidental, no mundo em que vivemos. Foi através das mudanças que ocorreram quando a mulher não se permitiu mais ser submissa. O que se quis é ser protagonista na família. Os homens se sentiram despreparados para esse protagonismo feminino. Por isso, nós vimos mais de 10.000 anos na denominação sobre o feminino, na dominação masculina sobre o feminino. E não por acaso, todas as sociedades que perseguem a mulher são atrasadas, são quase medievais. Todas as sociedades que dão espaço a femininos são mais avançadas, são mais equilibradas. E como espírito, fico mais preocupado, porque eu, espírita, já percebi que são mais complicadas ainda a posição do homem quando ele desencarna. Normalmente, o homem vai para o umbral e a mulher para o plano superior. Relembrem comigo: Emmanuel desce, Elívia sobe, a mãe de André Luiz sobe, e ele, André Luiz e seu pai descem. Brincadeiras à parte, o modelo de família no Ocidente, a partir dos anos 60, teve uma modificação, o que a gente chama de ponto de inflexão da história da família.
Havia uma família patriarcal. Os casamentos eram duráveis, mas não porque havia amor, mas porque um se anulava ao outro. Geralmente, o homem dominava a mulher e a mulher, sem nenhuma alternativa, se subjugava na relação. A mulher, que nasce da Revolução dos anos 60 para cá, ela começa a construir um novo modelo de família, não mais submisso, o que é um demonstrativo de evolução. Eu tenho uma família patriarcal, vejamos, que começa a ser questionada. A lei, ela funcionava como uma frase. Alguns de vocês, tenho certeza, vão se lembrar dela. Quando seu pai chegar, só bastava dizer isso. Nem mesmo que houvesse a mãe mesmo mandando na situação, mas ela fazia ideia disso, dessa ideia patriarcal. E quando o pai chegasse, a lei iria acontecer. Mesmo na ausência do pai, a lei então era cumprida por esse chamado, quando seu pai chegar. Alguns se lembram? Nessa família, uma família pouco democrática, o diálogo entre pais e filhos não existia. Obviamente, isso dava uma sensação de rigidez, mas vontade de galgar novos espaços havia, por uma evolução natural. Essa família começava a ser questionada. O modelo começava a ser questionado. E sai daí uma família que era altamente repressiva para uma família altamente permissiva. De repressiva se torna permissiva. Richard Simonetti referia-se a isso como o movimento do pêndulo de um relógio. O pêndulo sai de uma posição extrema e o seu balanço vai para a outra posição oposta, também extrema. É uma transição, dizia ele, e o ponto de equilíbrio será encontrado. No passado, se você quisesse fazer do seu jeito, você case-se, construa e pague suas contas. E a gente fazia isso, porque a gente queria fazer do nosso jeito. E Paulo já citava em suas cartas: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Hoje em dia é o contrário. Tudo é do jeito dos filhos. E como é do jeito dos filhos, com 40 anos, lá está ele, sendo chamado de meu bebê, em casa, não trabalha, não estuda, nem faz nada. Fica consumindo o seu juízo, consumindo sua aposentadoria, consumindo sua paz. Aquela criatura não foi treinada, ela não foi treinada para a vida, porque a vida passou a ser ela. E o que aconteceu? As pessoas que no passado tinham que entender, que tinham de estudar, que tinham de ralar, que tinham de conquistar o espaço e que chegaram lá, e que muitos conseguiram com muito sacrifício. Um padrão de vida melhor foi conquistado, que depois de muito cansaço conseguiram estabelecer-se na vida financeira e, infelizmente, tiveram a ideia de dizer: meus filhos não passarão por isso. Esqueceram-se que foi justamente porque ele passou por tudo isso que ele se tornou quem ele se tornou. Não que o filho tivesse que passar fome, nem por situações degradantes, mas é a dificuldade, são as dificuldades que forjam a criatura. Porque a cada existência, o espírito
é instigado a repetir tendências que eles trazem de vidas passadas. Kardec pergunta por que a gente tem que passar pela infância. Parece uma pergunta tola, mas não é. Observe o quê? Por que eu já nasci? Por que eu já não nasci com doutorado? Por que eu já não nasci sabendo as letrinhas, alfabetizado? Por que eu tenho que aprender a falar tudo de novo? Isso porque toda vez que a gente encarna, nós temos um período de certa plasticidade esta neurológica e moral. É que os espíritos dizem a Kardec para que você encontre novos valores para aquele espírito que chega na pré-adolescência. As tendências anteriores que neste momento querem se repetir vão se contrapor, vão se conflitar com as novas tendências que você adquiriu durante esse período de plasticidade, tão importante para todos nós espíritos encarnados. Se você, como pai, como mãe, que é um co-criador, Deus é o grande criador de tudo, você é um co-criador. Se você, como pai, como mãe, você, como pessoa, você deve assumir a sua tarefa. Não assume a tarefa de educar. Se você não cumprir esse papel, se você não forjar o novo, quando o velho vier, quando as velhas tendências trazidas de uma encarnação passada se imprimirá totalmente com força e as tendências anteriores passarão a reproduzir-se completamente, comprometendo a nossa existência. Não se deve levar a criança à evangelização, somente se elas quiserem. Alguns dizem assim: elas têm que ir independente da vontade delas. Não levar a criança à presença de Deus na sua infância, isso é um crime. Não, vou deixar que ela escolha. Ela fará as suas opções quando for maior. Vamos radicalizar? Desta forma, com este pensamento, quem escolhe a vaga na escola é ela. E ela vai escolher o horário de dormir ou não dormir? Ela vai deixar o computador ou smartphone na hora que quiser? Vejamos, apresentar Deus é uma condição sem a qual você não forja a capacidade de suportar a dor do mundo. Tem que ser cedo, porque é cedo que se aprende o melhor da vida e se forjam valores. Leve com ou sem vontade. Leve a evangelização. É um dever nosso de pais. Muitas vezes a gente tem a vontade que o outro faleça. Só não damos valor a esse pensamento porque nos lembramos do umbral de André Luiz. Porque sabemos que o bem é a melhor opção. Porque o conhecimento das leis divinas nos torna uma pessoa mais equilibrada. Então, mesmo quando você não consegue transformar seu filho num espírito de luz, porque o desejo de todo pai é que seu filho seja um missionário encarnado. Mesmo quando você não consegue transformá-lo em um espírito de luz, você consegue minimizar os impactos das tendências que podem se repetir. Só que os pais não têm feito isso. Por que não têm feito isso?
porque se perderam no processo. Muitos têm preguiça, muitos por incompetência, muitos pelas duas coisas, preguiça e incompetência. Isso é a negação de afetividade. A criança nasceu, mas você tem preguiça ou incompetência de educar. Então, você cometeu a negação afetiva deste teu filho. Cometemos, às vezes, o erro de abandonar, de relegar o papel de mãe e pai. Eu serei um amigo dos meus filhos. Vejam só, Deus nos dá a condição de ser pai e mãe. Aí você baixa o nível, vai ser amigo. Como eu tenho um monte de amigos, você vai ser igual a todos eles. Deixar uma condição inigualável desta que nos é entregue por Deus para ocupar uma posição que todo mundo tem? O que é que eu faço então? Assuma o seu papel de pai e mãe. Se você se descuidou dele, às vezes necessitamos fazer uma reintegração de posse. Você perdeu. Os sem terra invadiram o território que você vai ter que recuperar. Você vai ter que recuperar seu pátrio poder. O amor é uma escolha. Nós amamos seus filhos, mas não abrimos mão do respeito. Não devemos abrir mão do respeito. Eles vão te odiar? Será? O amor é um sentimento muito sofisticado. E tão sofisticado é esse sentimento e as emoções humanas que nós sentimos na infância e na adolescência uma limitação desse sentimento ainda. E copiando da psicologia, porque não somos autoridades no assunto, desculpe dizer, mas os seus filhos pequenos, os filhos pequenos que você tem, não os amam. Eles não os amam, mas irão amá-los. Se vocês construírem pontes para esse sentimento. As crianças e adolescentes ainda não amam. Por quê? Por falta de instrumentos psicológicos para tal. Mas vão amá-los. Mas eles precisam aprender a respeitar. Você ama aquilo que você respeita. Os pais do passado em nenhum momento estavam preocupados em serem amados, mas jamais abriram mão de serem respeitados. E com isso, conseguiram o amor e o respeito. Os pais de hoje em dia, em grande parte, é claro, são inseguros e querem se fazer amados, mas não se fazem respeitados. E, afinal, não conseguem nem o amor, nem o respeito. A família repressiva deu lugar a uma família permissiva. E houve, então, um natural e momentâneo declínio na cultura nesta transição. Vamos pegar um exemplo para analisar o declínio. Lembram-se desta música, O Balão Mágico? O tema do balão mágico era: depende de nós, dizia ele, quem ainda é criança, que acredita e tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Observem a mensagem, a profundidade da mensagem desta música do balão mágico, que tenho certeza todos conhecem. Agora, novas propostas apareceram. Propostas como descer na boca da garrafa. Composições pornográficas foram aparecendo, pornográficas e ridículas. Pessoas, essas são as pessoas que se colocam como ídolos dos nossos jovens, das nossas crianças. É natural, no entanto, que o processo de transição
E nós, espíritas, sabemos bem o nível dessa transição. É natural que na transição eu tenha um modelo que não funciona mais e começou a ser questionado, e um modelo novo que não está totalmente pronto para responder a todas as demandas do presente. Eu tenho um modelo que não funciona mais e um modelo novo que ainda não está pronto e também não funciona bem. Então, temos um hiato histórico aí. Eu tenho um modelo antigo que não dá conta e um modelo novo que não está pronto. Temos então uma crise. Vivemos uma crise. E podemos ver esse exemplo em várias situações. O modelo político brasileiro está funcionando? Crise. O modelo familiar existe hoje em dia, está funcionando? Outra crise. Modelos antigos de educação hoje não funcionam mais. Crise. Esse mundo está em transformação e fazemos parte dela. E vivemos um momento de ato histórico. Crise temporariamente para o novo, que vai vir, porque identificar o caos não é apenas achar que estamos no caos. É para identificar o caos sempre, mas lembrar que sempre depois do caos vem a luz. E Emmanuel nos adverte que depois da hora mais densa da madrugada é onde se aproxima mais o sol do amanhecer de um novo tempo. Essa é uma lembrança muito interessante, muito forte, para que a gente faça uma adesão. Nós temos um papel a cumprir. Nós somos chamados, nós somos convocados por Jesus, que nos convida para um novo começo, para que a gente possa fazer diferente, reconfigurando as nossas trajetórias. Podemos sempre escolher boas sementes e fazer um novo amanhã. Que esse convite agora seja escutado, atendido, para que a gente seja daqueles que ajudam, que colaboram com o Mestre na transformação de um mundo novo, e não daqueles que ficam alarmados, agoniados com um mundo velho, esperando a vinda de um mundo novo. Entender que o começo do processo se inicia no único território sobre o qual nós temos domínio para regenerar. Esse território é o nosso coração, somos nós mesmos. Este é o território que nós temos domínio. Nós não temos domínio sobre o pensamento, sobre o coração do outro, mas nós temos sobre o nosso e podemos fazer a nossa opção. O planeta não se regenera. O que se regenera são os habitantes do planeta. Paulo Freire nos diz: a educação não muda o mundo, mas a educação muda os homens, e os homens mudam o mundo. A educação, amigos, começa em casa. Minha filha hoje é professora e é comum ouvir a reclamação dos professores. Os pais hoje em dia, quando um professor corrige o seu filho, eles vêm e humilham o professor. Acontece isso comumente nas escolas. O que pode consolar um professor quando ele tenta cumprir uma tarefa que não é sua, lembrando, é uma tarefa sendo feita por omissão dos pais. E na hora que ele tenta fazer o que os pais não fizeram, em vez de receber muito obrigado pela sua colaboração, ouvem críticas, são humilhados, ouvem gritos. E o que pode consolar então
um professor numa hora dessa? É a consciência. É consciência que nós fazemos parte de um mesmo planeta. Nós, filhos de um mesmo Deus, e fazemos parte da família universal. Não somente sobre os meus, é o cuidado que preciso ter sobre os meus, mas também sobre os outros. A chamada ética do cotidiano, a etiqueta que não é apenas saber se portar à mesa, nem a etiqueta de saber usar o garfo, mas é a etiqueta de saber conviver, de viver uma vida para não incomodar o outro, respeitando o espaço da convivência coletiva. É a construção da dignidade que nós brasileiros tanto desejamos, mas que não conquistamos ainda. O descompromisso cotidiano de cada um de nós, que sempre imaginamos que a corrupção se encontra somente em Brasília, e que no cotidiano percebemos pais e mães que não dão aos filhos, através das suas atitudes, frisando das suas próprias atitudes, a educação necessária para formar pessoas melhores. Se existe um engano em educação, é aquela ideia falsa de que o exemplo é a melhor forma de educar. As pessoas dizem: olhe, o exemplo é a melhor forma de educar. Isso é mentira, é uma grande mentira. O exemplo nunca foi a melhor forma de educar. O exemplo é a única forma de educar. Não é melhor. Nem tem um plano B. Não tem plano B. Um exemplo é a única forma de educar. Vejamos, se você aderiu ao Espiritismo, a importância não está naquilo que você passou a falar. A importância está naquilo que você mudou, aquilo que a sua atitude, que o seu comportamento demonstra. Ah, não mudou em nada? De nada serviu então o Espiritismo na sua vida. As referências que as pessoas têm não são demonstradas em discursos. A transformação da nossa família não vai ser dada pelo discurso. A transformação é dada pelo compromisso de levar um pouco mais à frente. Hoje, nós homens somos chamados a tentar entender e permitir que a mulher brilhe. Infelizmente, enquanto a mulher torce pelo sucesso de seu marido e sempre o considerou como seu, na média, é claro, na média, os maridos não torcem pelos sucessos da esposa, quando não o sabotam. Isso porque se sentem inferiorizados. Infelizmente, ao invés de ajudarem a crescer, nós queremos submeter a outra pessoa. E as pessoas hoje não se submetem mais. As pessoas já evoluíram, o pensamento já cresceu. Daí a necessidade de entendermos que o casamento precisa de tranquilidade para que a família aconteça. Precisa passar por um resgate. Existe hoje, infelizmente, crises e mais crises conjugais entre casais cristãos de todas as denominações de fé cristã, sejam elas espíritas, evangélicas, católicas. Existem casais que se descuidam, que se abandonam, que se esquecem, que ao fazer isso comprometem a própria escolha que fizeram de estarem juntos, de construir uma família,
de constituir um casamento. E que, lembrando que é uma escolha que tem que ser refeita sempre, ser refeita a cada dia. A conquista de sua mulher, a conquista de seu marido, do mesmo marido, da mesma mulher, é uma prova de competência e de amor, porque fazer brilhar os mesmos olhos de 20, 30 anos atrás, é mesmo alguma coisa inigualável. Apesar das rugas que já riscaram a sua face, ou que ainda riscarão, mas não importa. É a grande vitória, a reconquista diária. É a perspectiva de entender que eu preciso estar bem na minha vida conjugal, para que eu seja uma pessoa disposta a continuar nesta família, para cumprir o meu papel de educador dos meus filhos e conseguir a minha célula familiar e conseguir que a minha célula familiar seja saudável, para que a transformação da sociedade aconteça como todos nós queremos, desejamos de todo o coração. Bom, amigos, em nome do Grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz, que possamos perceber que Jesus se anuncia a todo momento, em todas as situações de nossa vida. Ele nos quer com Ele, numa proposta de trabalho e dedicação. Muito obrigado.